Olá, amigos. É muito bom nós estarmos aqui hoje, juntos, mesmo que de maneira virtual, mas ligados pelo pensamento, ligados pelos sentimentos, unidos aos amigos espirituais, junto a Jesus, que cuidam de cada um de nós. E nós começamos hoje colocando o slide da comemoração do nosso 31º aniversário. O SEMA está fazendo esse ano e comemorando agora no mês de junho 31 anos de trabalho no bem, de trabalho com amor no coração. E nós ficamos muito felizes com isso. Agradecendo a equipe espiritual dirigida pela doce irmã Maria Angélica e pela equipe terrena, pelas tantas oportunidades que nos dão. E nós vamos ver hoje a nossa aula do curso O Livro dos Médiuns. Como sempre nós fazemos, nós iniciamos com algumas palavras e uma prece. E não poderia ser diferente hoje. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Essas palavras nos foram trazidas pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, versículo 25. E Kardec houve por bem colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 7, com esse título, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E é um ensinamento muito importante para todos nós, porque passamos a entender mais um pouco sobre a vinda do Espiritismo, considerada por nós a terceira grande revelação. Depois da primeira grande, que foi trazida por Moisés, a segunda trazida por Jesus, e a terceira, então, por diversos espíritos, através de vários médiuns, em todas as partes desse planeta. E esses mistérios que estavam ocultos foram pouco a pouco sendo desvendados, trazidos para nós com toda clareza. E aí agradecemos aqueles que de coração puro, humildes de coração, se prontificaram a trazer de maneira fidedigna os ensinamentos dos amigos espirituais. E assim, já envolvidos por essa espiritualidade amiga, aqui estamos, Senhor, profundamente agradecidos por mais essa oportunidade que se nos apresenta, por estarmos todos juntos nesse momento. E pedintes que somos, pedimos que a equipe espiritual esteja conosco, ajudando-nos para que possamos apreender tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Graças a Deus. Então, nós estamos
na videoaula 2. A primeira videoaula foi a semana passada, com Antônio Carlos. Essas 2 primeiras aulas não estão no Livro dos Médiuns, então elas são trazidas para que nós possamos ter uma base para entrar no Livro dos Médiuns. Para alguns era uma recordação, para outros um assunto novo, mas de suma importância para que, quando comecemos com o Livro dos Médiuns, tenhamos alguma coisa que nos sirva de ajuda. Então, nós vamos hoje ver perispírito, pensamento e vontade. Na aula passada, nós vimos os elementos gerais do universo. Acima de tudo, Deus. Criador de tudo e de todos. Sem importar o nome que damos, mas prestando atenção o que Deus significa para cada um de nós. E daí, então, nós partimos para os elementos do universo. O princípio inteligente, nós, espíritos. O princípio material, a matéria, que abrange todos os estados, o sólido, o líquido, o gasoso, o radiante, além de todos aqueles que estão sendo descobertos agora. Mas que para nós, o importante vai ser a matéria, o corpo físico. E permeando tudo, o fluido cósmico, ou fluido universal, não importa como. Muitos até dizem fluido cósmico universal, que é uma redundância. Mas, tudo bem, não há problema nenhum. E é desse fluido cósmico que toda a matéria tem origem. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: eu vi um espírito? Nós mesmos podemos dizer essa frase. Eu vi um espírito. Eu estou vendo um espírito. Olha ali um espírito do lado de fulano naquele lugar. Será que viu um espírito? E aí é bom vocês também responderem, para ficar mais animada a aula, porque é uma aula, é um curso. Então fica mais dinâmico. Eu vi um espírito. O que vocês acham? Está certo essa frase? Não vimos um espírito, vimos o espírito manifestando-se através do perispírito. Seria a melhor resposta. Porque o que nós vemos é o perispírito. Mas o que é perispírito? Perispírito foi uma palavra criada na época da chegada da doutrina espírita até nós, pela deficiência de vocabulário que nós temos. Peri vem do grego, em torno de, em volta de. Espírito vem do latim, espíritus, alma. Espírito é aquele envoltório sutil, mas tênue e perene da alma. Ou seja, sempre acompanha o espírito, a alma, como se dizia, que fazia essa diferença, mas que é isso, é o espírito desencarnado, espírito encarnado. Então, é aquela cobertura do espírito que possibilita a sua inteiração com os meios espiritual e físico.
Esse envoltório é retirado do fluido que envolve cada mundo, que, por sua vez, tem origem no fluido universal. Por isso é que cada mundo tem os seus habitantes, diferentes de outros mundos. Então, nós trouxemos a gravura porque fica mais fácil para nós gravarmos esses ensinamentos. Nós temos o espírito, somos espírito, uma chama, alguma coisa que não sabemos ainda a definição. O perispírito, que é esse envoltório, e que sob o comando do espírito já vai começando a formar o corpo, absorvendo do fluido cósmico, do fluido universal. E, finalmente, o corpo físico. Matéria densa, que cobre o espírito e o perispírito. Mas o que é perispírito? Nós temos algumas definições, além daquelas que nós já conhecemos, e que vamos acrescentando, pouco a pouco, para ficar até mais fácil para absorvermos. Perispírito serve de ligação entre corpo e espírito, entre espírito e corpo. Essa é a base de tudo. E por isso, ele é agente de transmissão e recepção de sensações e impressões. Ora do espírito para o corpo, ora do corpo para o espírito. Então, é ele esse agente. É o modelo organizador da forma, como nós vimos. É ele que modela a forma. É ele que registra aquilo que acontece conosco durante as encarnações. Alguma coisa feita por nós durante as encarnações em nosso corpo e que ficam registradas. Quando da formação do novo corpo, aquele perispírito traz esse registro todo à tona. E o corpo, às vezes, chega com aquelas sequelas, com aqueles problemas físicos, e que muitas vezes não conseguimos entender o porquê disso e o porquê daquilo. E que nós vamos ver com detalhes esse ano. E o principal para nós, no momento desse estudo, ele é veículo da mediunidade. E com isso nós temos algumas propriedades. Não vamos ver todas, porque precisamos focar em algumas. Essas propriedades que nós vamos ver, elas vão ser estudadas mais a fundo esse ano, nos diversos capítulos de O Livro dos Médiuns. A penetrabilidade. Não há matéria que possa impedir a penetrabilidade do perispírito. E nós vamos ver daqui a pouquinho por que acontece isso. Só um pedacinho. Há um capítulo só para isso. O que é muito importante porque passamos a entender muitas coisas que acontecem e que nos surpreendem. A bicorporeidade. Dois corpos. Será que é possível? Nós já sabemos, né? Ou alguns vão começar a saber agora, que quando nós dormimos, o nosso corpo descansa. Porque o nosso corpo físico é que precisa descansar.
nós, espíritos, saímos ligados pelo cordão de prata para estudar, para rever entes queridos que não estão mais fisicamente ao nosso lado, para aprender, muitas vezes para trabalhar também. E é a mesma coisa que acontece. O corpo fica em um determinado lugar. E o perispírito vai até outro lugar. E por uma necessidade, por uma permissão divina, se torna visível, concreto, fazendo com que todos realmente pensem que são dois corpos. O corpo se dividiu. O corpo não se divide. O espírito não se divide. Esse corpo está ligado pelo cordão de prata. E a menor necessidade, ele retorna imediatamente ao seu corpo físico. A luminosidade, a grandeza, a claridade. E como nos dizem nossos amigos espirituais, aquele espírito superior, quando se apresenta, a luminosidade é tão grande que ofusca a todos. E que nós traduzimos pela claridade ou pela obscuridade, pela densidade, melhor falando. Ponderabilidade, perispírito tem peso. Experiências já feitas com a presença do perispírito no corpo, do espírito no corpo, e com a ausência desse espírito, só ficando o corpo físico, deu uma diferença. Absorção. Perispírito é uma esponja. Absorve fluidos benéficos. Como é bom aquela sensação de alegria, de paz, de tranquilidade. Mas também absorve fluidos deletérios. A tristeza. E que precisamos trabalhar com isso. Através do pensamento, que nós vamos ver daqui a pouco, para que possamos absorver aquilo que muito nos ajuda. A expansibilidade. O perispírito do espírito encarnado se expande. O perispírito do espírito desencarnado também se expande. E num determinado ponto, eles se contatam. É aí que acontece o fenômeno mediúnico. A tangibilidade. Quando há a concentração ectoplasmática, o que é conhecido como a materialização, e que muitas vezes se torna tangível. A materialização é do perispírito e não do espírito. É da cobertura desse espírito que absorve essa concentração ectoplasmática. E acontece, então, a materialização, que pode se tornar tangível, às vezes o corpo todo, às vezes uma parte, a mão, o pé, o braço, o que for necessário. E de acordo com a permissão divina. É um fenômeno mais raro de acontecer e que nós vamos ver durante esse ano. Porque ele precisa de determinados cuidados extras.
Não são somente essas as propriedades, não. Muitas outras. Essas nós estamos dando assim como uma pincelada, um docinho para todo mundo, para querer aprender cada vez mais. E daí então nós partimos para a composição desse perispírito. Temos espírito e o corpo físico. Espírito, corpo físico. E entre os dois nós temos o perispírito. Começando pelo duplo etéreo, ou duplo etérico, não faz mal, que é aquela camada mais densa e que fica junto do corpo físico. É aí que se encontra o ectoplasma, essa concentração ectoplasmática. É aí que nós temos o fluido vital, que dá vida a esse corpo, possibilitando que ele possa agir. Quando desencarnamos, quando morremos, melhor falando, quando há a morte do corpo físico, o duplo etéreo também se destrói. E depois nós temos então as outras camadas do corpo espiritual. Mas que não pensemos que é assim, aqui uma camada, aqui outra, aqui uma, aqui outra. Não, não é assim que acontece. Elas vão se interpondo, se confundindo uma na outra, até chegar ao corpo mental. E aí, esse corpo mental, que é a camada mais tênue, e que vai sempre acompanhar esse perispírito. Durante nosso tempo de evolução, as outras camadas também estão juntos. À medida em que nós evoluindo, elas vão sendo lapidadas até chegar àquele ponto em que o corpo mental, que é como se fosse um espelho desse espírito, quase que se confunde. Mas para que possamos realmente entender essa necessidade toda, vamos fazer uma comparação, utilizando um gerador de energia e uma lâmpada. Esse gerador, para enviar a energia para essa lâmpada, direto, sem intermediário, o que aconteceria com essa lâmpada? Ela simplesmente explodir. Vai explodir. A energia é muito forte para ela. E aí a necessidade do que nós conhecemos como transformador de energia. Para que a energia chegue de maneira certa nessa lâmpada. E acontece a mesmíssima coisa entre o espírito e o corpo físico. O espírito precisa do perispírito, o corpo mental, o corpo espiritual, do pretérito, para poder chegar ao corpo físico. A necessidade dessa cobertura. Porque pela sua essência, o espírito não pode ter ação direta sobre a matéria, sobre o corpo físico. Não há possibilidade disso acontecer. E aí, em qualquer de seus graus, o espírito está sempre revestido desse envoltório.
dessa cobertura para atenuar essa ação. Nós colocamos colocamos o corpo físico, as camadas, né, as 3 camadas do perispírito e o perispírito. E nós vimos entre essas 3 camadas uma ligação, que lá no corpo físico é como se fosse um emaranhado. As terminações nervosas. Essas 3 camadas que estão no perispírito são discos que captam, distribuem, controlam as correntes energéticas e que são conhecidas como centros de força. Esses centros de força estão no perispírito e interagem com todo o corpo físico. Vocês se lembram que o perispírito envia para o corpo? Então interagem com as glândulas, com os órgãos, com os sistemas, exercendo um controle eletromagnético em todas as células. Quando ele comanda para as células nervosas, no corpo físico, formam aquilo que nós conhecemos como plexos, termo utilizado pelos médicos. E nós vamos ver aí, nesses desenhos, que fica mais fácil, mais concreto para nós compreendermos. No mesmo ponto dos centros de força, nas 3 camadas do perispírito, estão os plexos. Esses, vamos chamar assim de principais. Há outros centros de força que fazem parte do perispírito, outros plexos do corpo humano. E nós temos, então, o coronário, o comandante, como nós dizemos. É aquele que é o coordenador geral. Quando nós estamos aplicando o passe, é aquela ligação que é feita para que se comece a transfusão de energia. Depois, o frontal, na fronte, que vai até lá. Ele não está aqui na fronte, ele está lá mais ou menos no meio do nosso cérebro, em contato direto com o coronário. O laríngeo, que fica nessa região da garganta. O cardíaco, todo o nosso sistema circulatório. Vamos voltar ao passe, porque fica mais fácil para muitos compreenderem. Quando o médium passista, muitas vezes, se detém um pouco naquela região e com o pensamento, manipulando aqueles fluidos todos ao redor, cuida da tristeza, da mágoa, do desânimo, substituindo pela fé, pela coragem, pelo ânimo. O esplênico, sistema hepático importantíssimo no nosso organismo, na região do baço. Gástrico,
que fica ali na nossa região do estômago e que sobrecarregamos muito com nossos sentimentos, com tudo aquilo que às vezes guardamos dentro de nós, a raiva, e sobrecarregamos tudo isso. E o genésico, que é a energia sexual. Todos eles muitíssimo importantes. E que quando um está com alguma deficiência, os outros trabalham para que isso melhore, para que restabeleça a sua função. É o passe que muito nos ajuda. O nosso pensamento, o nosso sentimento. Nós podemos e devemos fazer isso. Estamos ajudando o nosso corpo. Mas toda essa parte que nós vimos até agora não é tudo, pelo contrário, muito pouquinho de tudo que nós podemos ver do perispírito e que nós vamos aprofundar durante esse ano. Mas não é só para conhecer o perispírito. É para utilizar também no nosso dia a dia. E vamos imaginar, então, uma cadeira na nossa frente. A cadeira aqui está. Vamos vocês aí onde vocês estão, uma cadeira, um banco, um copo d'água, um café, quem estiver tomando seu cafezinho, fazendo seu lanche. Alguma coisa material. Então, o que nós vamos fazer? Eu olhei aquele copo, pensei, nossa, eu vou pegar o copo para beber. Ou vou pegar a cadeira para tirar dali, ou qualquer coisa semelhante. Pensei, eu quero tirar. Olha, nós colocamos à vontade. Eu quero tirar aquele copo dali. Eu vou pegar o copo. Vou pegar a cadeira. Mas nós precisamos de algo mais para que isso aconteça. O que é esse algo mais? As nossas mãos. O nosso corpo físico. E os espíritos que no momento estão desencarnados, quando querem que algo seja feito, eles não vão ter essa mãozinha para mexer. De jeito nenhum. O que é que eles fazem? Eles manipulam o fluido cósmico, o fluido universal, para que isso aconteça. Mas como será essa manipulação? Através do pensamento e da vontade. Duas forças que nós, espíritos encarnados, temos. E que precisamos colocar em ação. São duas potências poderosíssimas. E nós vemos lá no livro A Gênese, no seu capítulo 14, que o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. A força do pensamento e da vontade para nós, espíritos encarnados, também. Porque é a partir do uso deles que nós vamos agir
movimentar essa mão. A vontade é a maior de todas as potências. E sua ação é comparável a um imã, atrai. Eu penso, eu quero ser feliz. Nós queremos ser felizes. Não há aquele que não queira. Nós queremos ser felizes. Então, eu preciso atrair a vontade de querer ser feliz, vai atrair essa felicidade. E precisamos colocá-la em ação. Sem a vontade, não há como conquistarmos a felicidade, a perfeição que está à nossa espera, de acordo com aquilo que podemos assimilar no momento. Porque o princípio da evolução não está na matéria, não está nesse corpo. Está na vontade, que é o motor da existência. Olha a importância, vejamos a grande importância. É o princípio da evolução, o princípio do nosso crescimento. A vontade, a confiança, o otimismo são forças preservadoras. A confiança, a fé, a certeza absoluta de que seremos felizes, de que tudo isso que nós estamos passando nesse momento vai passar. Alegria, otimismo, mesmo diante das dificuldades, dos senões do dia a dia, são forças preservadoras, inclusive desse corpo. Quantas doenças, né? E nós estamos vendo um estudo muito grande sobre isso. Nós provocamos quando nós não nos deixamos levar pela alegria, pelo otimismo, pela confiança, com a certeza absoluta de que estamos acompanhados por aqueles que muito nos amam. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Vamos lembrar um pouquinho da cadeira. O meu alvo, eu pensei, né? Então, eu vou dirigir esse pensamento para o querer, para o fazer. Olha aí, então nós vamos dirigindo nossos pensamentos. E é pela vontade, pela ação ativa dessa vontade que nós fazemos. Cada um de nós tem a opção de escolher se faz ou não faz, se fala ou não fala. A resolução vai depender da vontade. Escolhemos estar aqui hoje, juntos, estudando, porque é um estudo para todos nós. E colocamos a vontade. Eu pensei, quero estudar, e estamos aqui, participando juntos dessa aula. E dependeu de quê? Colocar essa vontade em ação. E esse motor. As almas, em afinidade de pensamentos e sentimentos, podem trocar seus eflúvios em qualquer distância. Nós nos ligamos pelo pensamento, pelo sentimento, aquele que está fisicamente ao nosso lado. Mas nos ligamos também
aquele que está lá em outro país, longe. Nos ligamos. E quantas vezes estamos pensando e naquele momento o telefone toca e é o nosso ente querido. A afinidade fez a ligação. Nos ligamos também aos espíritos desencarnados. Quantas vezes sentimos aquela sensação gostosa de um abraço, de uma presença amiga, de alguém que não está mais fisicamente ao nosso lado. E aí pensamos num ente querido. Pensamentos e sentimentos afins. Não há distância para que isso aconteça. Porque a ação do pensamento é soberana, comanda tudo. E por isso, a necessidade do cuidado com o nosso pensamento. O que estamos pensando nesse momento? Para onde está indo esse nosso pensamento? Se estou pensando no bem, de que tudo isso vai passar. Um outro espírito encarnado está pensando a mesma coisa. Já houve uma ligação. Com outro, já houve outra ligação. Com outro, com os espíritos amigos, que não pensam em outra coisa. Olha a união que aconteceu. Mas acontece também quando temos aqueles pensamentos complicadinhos. Claro que nós aqui que estamos assistindo hoje, ninguém está pensando isso, não, né? Mas aqueles outros que não estão nem aí para nada, contribuem também para dar força àquele que age. Nós é que fazemos a ligação. Se nós é que fazemos a ligação, nós é que podemos acabar com essa ligação. E os espíritos nos trazem todos esses ensinamentos, permitindo-nos perceber. Porque muitas vezes nós temos até dificuldade de perceber. Permite-nos compreender a força do pensamento. O que nós temos e que podemos agir. Porque vai depender única, exclusivamente de nós. De mais ninguém. Ah, eu fiz porque fulano falou, mandou. Não, não. Nós temos a nossa liberdade. Podemos entender. Podemos compreender a força desse nosso pensamento. E podemos colocá-lo em ação. E nós vemos essa projeção, essa força, também no fenômeno espírita, que vai facilitar ou vai dificultar tudo. Nós já entendemos pelo menos alguns e vamos fortalecer essa ideia de que somos todos médiuns. Todos. Fazemos a diferença com os médiuns ostensivos nessa encarnação. Mas todos nós somos médiuns. E não há
Por que ter medo do fenômeno espírita? São espíritos desencarnados, que nós seremos e que já fomos. Com os espíritos encarnados, não há diferença entre nós. A única diferença é o corpo físico que no momento nós temos. E com esse medo, esse receio, julgamento, muitas vezes nós dificultamos aquilo que vai nos trazer tanto bem, tanta ajuda. O pensamento caminha no fluido depois de liberado da mente. Depois que ele sai, como nós vamos trazer de volta? Como nós vamos conseguir fazer isso? E por isso nós precisamos fiscalizar. Ah, mas veio um pensamento ruim. Tá, tudo bem, normal. Normal mesmo. Mas eu percebi. Então, o que eu tenho que fazer? Discipliná-lo. Porque a disciplina antecede a espontaneidade. Daqui a pouco vamos fazer sem perceber. No princípio, nós temos que usar disciplina. Pensamento não está bom. Então, eu vou procurar um meio que possa apagar isso, modificar. Através de uma música, de uma leitura, de um filme que seja gostoso, que nos faça rir, telefonar para alguém que nós sabemos que pode nos ajudar. E vou imprimir uma direção para esse pensamento. Porque há uma frase muito repetida entre nós, que parece uma brincadeira, mas não é. O passarinho pode pousar na nossa cabeça. O pensamento pode pousar na nossa cabeça, sim. Porque pensamento. Mas ele não pode fazer nenhum. E isso vai depender de quem? De nós. É esse pensamento e que a vontade vai lhe dar uma direção determinada. Uma direção de alegria, de paz, de tranquilidade, de fé, de otimismo. Tudo isso está conosco. Leon Denis chama de as potências da alma. Pensamento e vontade. E que cabe a nós, espíritos imortais que somos, no momento, ocupando um corpo físico. Cabe a nós aproveitar essas potências. E esse é o momento, não é amanhã, é agora, nesse momento, que nós temos que fazer. E que muito vai nos ajudar. Inclusive na compreensão da mediunidade. Albert Einstein tem uma frase muito importante. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade. Então, todos nós vamos sair daqui hoje colocando a vontade em ação. Essa força, porque ela é a mais poderosa que existe e que está ao nosso alcance.
E, assim, nós deixamos essa mensagem do conhecimento do perispírito, da bondade, do pensamento. E lembrando que na próxima aula, nós já estaremos utilizando o livro dos médiuns. E vamos ver o capítulo 1, que é uma pergunta. Há espíritos? E que nós já sabemos mais ou menos a resposta com essa introdução. Mas alguns detalhes muito importantes sobre o maravilhoso, o sobrenatural, sobre a mediunidade. Como Allan Kardec, analisando tudo aquilo que os espíritos superiores traziam, e ele foi então arrumando para todos nós, cumprindo com louvor a missão assumida por ele antes de encarnar. E vamos levar então dessa aula tudo aquilo que aprendemos, não para ficar guardado. Ah, tá, eu aprendi, assisti, tá tudo guardado. Não. O conhecimento não é para ficar guardado. O conhecimento é para ser colocado em prática. Em todos os momentos. Não somente naqueles momentos alegres, felizes, bons, não. Em todos. Aproveitando aquilo que nos é trazido por esses benfeitores espirituais que estão à nossa volta. Estão aqui nesse momento. Essa ligação que está havendo entre nós é de suma importância. Ligando-se sempre ao Divino Mestre, seguindo o caminho que ele deixou para todos nós. E assim, com essa imagem, colocando essa imagem em nossa mente, vamos sentir o abraço do Divino Mestre. O abraço de nossos amigos espirituais. Agradecendo por esses minutos que passamos juntos, por essa aprendizagem que muito vai nos ajudar a passar por tudo isso, a chegar no nosso amanhã com fé, com coragem, com alegria, com agradecimento dentro de nós. Graças a Deus. Mas ainda não terminamos. Para aqueles que estão assistindo, no horário, que é segunda-feira, às 20 horas, nós temos um chat que nós podemos conversar agora, durante um tempinho. E que vai ser muito bom para todos nós. E não se esqueçam, até a próxima aula.